Olá pessoal, sejam bem-vindos à retrospectiva 2020 do STJ. O que tivemos de importante de julgamentos no ano de 2020, eu vim aqui para mostrar para vocês o que vocês têm que estudar, o que vocês têm que gravar, enfim, o que a gente apresentou nos informativos do ano passado que vocês não podem esquecer, né? Então é uma espécie de remember de questões do ano passado que a gente vai passar para vocês. Aproveitando, né, que a gente tem esse tempo do recesso, então a gente faz uma lembrança, né, principalmente aqueles que não conseguiram pegar todas as etapas aí dos informativos, de repente ingressou no nosso grupo aí a partir de julho, agosto, enfim, vocês vão ter essa oportunidade comigo de relembrar esses principais julgamentos. O que a gente teve aqui? Vamos colocar nosso primeiro julgamento, então, do STJ, que eu trago para vocês. É um julgamento bastante importante para quem está tentando PGEs, Procuradorias Estaduais. Aqui um julgamento sobre créditos de ICMS. Então, várias procuradorias costumam cobrar a fundo a matéria de ICMS. Por exemplo, agora eu já me lembro de cabeça aqui uma questão da PGE do Rio Grande do Sul, que cobrou já de crédito de ICMS, ou seja, algo a mais do que o mero conhecimento constitucional do tributo. Então, por isso que eu coloco para vocês essas questões, para vocês já irem estudando, saber aonde procurar a resposta dessas questões. Aqui, então, envolvia uma questão de creditamento de crédito de ICMS de sacolas plásticas, né? Então aqui a primeira turma dessa Corte Superior, ao julgar o recurso especial 1830-894, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que os materiais empregados para embalar ou acondicionar os produtos comercializados pelo supermercado, como sacolas plásticas personalizadas entregue aos clientes, bandejas de isopor ou outras comodidades oferecidas ao consumidor para acomodar e facilitar o carregamento de produtos, não configuram insumos e, dessa forma, não ensejam o aproveitamento de crédito fiscal de ICMS. Só lembrando, pessoal, aqui para vocês gravarem, o ICMS é um tributo não cumulativo. Isso quer dizer o quê? Que vai aproveitando o crédito das etapas anteriores. Então, a cada etapa que vem passando o produto, ele aproveita o que foi pago do ICMS da etapa anterior. E nesse caso, é permitido também você aproveitar créditos de material intermediário, de algo que você emprega no produto. Mas nem tudo que serve para acomodar, que é empregado ao produto, você vai aproveitar esse crédito. Então ele tem que ser essencial, indispensável para esse produto. O que quer dizer nessa decisão aqui, essa primeira parte, né, da decisão? Que quando você tem uma embalagem que ele serve apenas para acomodar, é mera comodidade de você oferecer o produto ao consumidor, isso aí não vai gerar crédito, porque ele não é indispensável para o produto. O segredo é você gravar essa palavra indispensável. Só que veja aqui, a segunda parte ele vem mudar, né, essa linha de raciocínio. Todavia, o referido julgado ressaltou que filmes e sacos plásticos utilizados exclusivamente, veja, utilizados exclusivamente com o propósito de comercialização de produtos de natureza perecível, são insumos essenciais à atividade desenvolvida pelo supermercado, cuja aquisição autoriza o crédito de ICMS. Destacou-se que, nesse caso, seria impossível a aquisição fracionada do produto, por isso que tais itens são indispensáveis ao isolamento de produto perecível. Então veja, pessoal, o STJ então julgou o seguinte: em regra, embalagens, sacolas plásticas não são indispensáveis, então não há o direito ao acreditamento sobre esses produtos. Agora, quando você vai comprar, por exemplo, produto perecível, que você, por exemplo, não consegue imaginar a venda dele sem aquele acondicionamento, então ele se torna indispensável. Então daí, nesse caso, aproveita o acreditamento. Então veja, é muito importante o raciocínio, mais o raciocínio do que a decoreba, tá? Então compreendo essa situação para vocês não errarem na prova de vocês, ok? Próximo julgamento que eu separei para vocês envolve concurso público, quando ocorrer preterição. Diz o seguinte o julgamento: nos casos de preterição de candidato na nomeação em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal recai na data em que foi nomeado outro servidor no lugar do aprovado do certame.
Então isso, pessoal, até para ele buscar os seus direitos, né? Buscar, por exemplo, a nomeação. Alguém que estava atrás na lista foi nomeado. A partir de que momento começa esse prazo prescricional? A partir da nomeação desse servidor que o preteriu, né? Então esse que define o prazo prescricional. Só para a gente encerrar aqui o julgamento, diz o seguinte: de início, as normas previstas na Lei 7.144 aplicam-se meramente a atos concernentes a concurso público, nos quais não se insere a preterição ao direito público subjetivo de nomeação para candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital da abertura, hipótese na qual aplica-se o prazo prescricional de 5 anos do conhecido decreto 20.910 de 32, que é a Lei Geral de Prescrição da Administração Pública, né, de ações contra a administração pública. Então, quando você não fala em prescrição tributária, prescrição ambiental, se segue a regra geral. A regra geral é nesse decreto 20.910, ok? Outro julgamento que nos chamou a atenção também é a respeito desse embargo de terceiro. Diz o STJ, né, no julgamento da relatoria da ministra Nancy Andrighi, é admissível a oposição de embargos de terceiro, fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro de imóvel adquirido na planta que se encontra em fase de construção. Nada mais óbvio, né, pessoal? Se a pessoa adquire apartamento na planta, o apartamento não existe ainda, você comprou na planta, né? Então você tem uma expectativa do apartamento. Mas caso você tenha que ingressar com embargos de terceiro para defender posse ou propriedade, o único documento que você tem é um compromisso de compra e venda. Então é óbvio que você pode utilizá-lo. Na hipótese, o imóvel adquirido ainda estava em fase de construção, a razão pela qual o instrumento particular de compra e venda, né, que é o contrato assinado entre as partes, deve ser considerado para a comprovação da posse, admitindo-se, por via de consequência, a oposição de embargos de terceiro. Então veja aí uma decisão bastante importante também, porque quando vocês vão fazer prova da advocacia pública, tem muitos questionamentos, principalmente na matéria de direito tributário, na matéria de processo civil, a respeito de embargos de terceiro. Até porque a prática do advogado público atua-se muito em embargos de terceiro. Né? Eu, quando pego matérias assim, envolvendo execução fiscal, sempre é difícil não ter embargos de terceiro. Tá? Então, por isso que tem que saber, tem que dominar assim, esse tipo de ação. Inclusive, vários cursos que a gente aí ministra, a gente acaba aprofundando bastante essas matérias que a gente acaba passando desapercebido na leitura do livro, né? A gente tende aí às ações ditas mais importantes, mas é tão importante quanto essa ação de procedimento especial. Outra questão que eu separei aqui para vocês, referente à responsabilidade civil no SUS, né? O STJ julgou o seguinte: na hipótese de responsabilidade civil de médicos pela morte de paciente em atendimento custeado pelo SUS, incidirá o prazo do artigo 1º da Lei 9494/97, segundo o qual prescreverá em 5 anos a pretensão de obter indenização. Até porque está no SUS, então você vai aplicar norma específica, né? Norma específica derroga a lei geral. Então, nesse caso aqui, você tem uma lei específica porque ele está em exercício em nome do Estado, né? Então, você tem uma lei específica. Dessa forma, afastada a incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se aplicação na espécie do artigo 1º-C da Lei 9494, segundo o qual prescreverá em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados pelos agentes de pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público. Né? Aqui fica muito claro, né, esse julgamento equiparando o serviço, ainda que seja prestado pelo particular, mas desde que ele esteja em nome do próprio Estado. Então você vai aplicar as normas atinentes à Fazenda Pública. Agora eu me lembro que é um julgamento que não é de 2020, é anterior, mas que já foi cobrado em concursos públicos, que é, por exemplo, quando ocorre um dano, um erro médico, por exemplo, no âmbito do SUS. As pessoas costumavam ajuizar ação contra o Estado, né? E o STJ tem entendimento que, pela forma descentralizada que existe no SUS, a responsabilidade seria do ente municipal e não do ente estadual.
Então nós temos um posicionamento, não é súmula, não é entendimento vinculativo, mas é um entendimento bastante interessante que na Procuradoria Estadual a gente utiliza. Porque aí a gente tenta colocar aí a responsabilidade contra o ente municipal. Então, um julgamento bastante importante do STJ. Se vocês não encontrarem, vocês podem me mandar um e-mail, mandar um WhatsApp lá pelo meu site, eu mando para você a decisão, tá? Ela é bem importante nesse campo de responsabilidade civil. Outro julgamento que eu trago para vocês é a questão de citação postal de pessoa física, se o mandato é recebido por terceiro. Olha que caso interessante, depois eu quero fazer um paralelo com a execução fiscal, que nós temos diferenças aqui. Então, a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deve constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos que dispõem o artigo 248, parágrafo 1º e 280 do CPC de 2015. Veja, já está analisando o CPC de 2015, não é lá de 73. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim a pessoa estranha ao feito em clara violação aos referidos dispositivos legais. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa. Sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizado, tá? Então essa é a primeira fase. Olha a pessoa jurídica. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do parágrafo 2º do artigo 248 do CPC de 2015. Nesse caso aqui se aplica a chamada teoria... Deixa eu... Agora me fugiu a memória. Teoria da aparência. Desculpe, pessoal, desculpe. Você sabe que o professor às vezes dá esses brancos, né? Eu tava com a palavra na cabeça e de repente acabou fugindo aqui. Teoria da aparência. Por que teoria da aparência? Porque você leva aquele AR ou aquele mandado junto com a intimação, né? O teor da intimação. Quando você entrega no endereço correto da empresa, considera-se citado. Isso para a pessoa jurídica é válido. Para a pessoa física, não. Isso eu estou falando da execução civil, né? Execução normal, não execução fiscal, tá? Então isso está previsto aqui para essas execuções. Pessoa física tem que ser pessoal, a jurídica não pode aplicar a teoria da aparência. Isso já era vigente até na jurisprudência que corria sobre a OCPC antes de 2015, ou de 73. Só que veja, na execução fiscal é totalmente diferente. Na execução fiscal, você pode mandar a citação e ela não precisa ser pessoal nem para pessoa física nem para pessoa jurídica. Isso quer dizer o quê? Eu aplico a teoria da aparência para os dois. Na execução civil, não, eu não aplico para pessoa física, tá? Então eu queria fazer um paralelo, porque no momento da prova pode ser cobrado os dois, né? Os dois temas. Pode ser cobrado lá em direito tributário também. Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. E quando você estuda processo civil para provas da advocacia pública, você tem que saber que também o que pode ser perguntado pode ter a ver com a atuação do advogado público. E o advogado público atua onde? Mais no direito tributário. Então, sempre atenção nesse paralelo CPC e Lei de Execução Fiscal. Ok? Tranquilos? Vamos evoluir, como diz o ministro Marco Aurélio do Supremo. Agora um julgamento que eu trago para vocês, legitimidade do mandado de segurança. Isso aqui é muito comum, essa confusão que os advogados fazem na prática da utilização do mandado de segurança contra agentes públicos errados, equivocados, que não são autoridades naquele caso. Aqui diz o seguinte: o secretário de Estado da Fazenda não está legitimado a figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que visam evitar a prática de lançamento fiscal. Veja que interessante, aqui o advogado impetrou um mandado de segurança contra o secretário de Estado. Nem o secretário, nem o delegado da Receita Estadual, nem o auditor fiscal, mas já foi em cima, quis ir em cima do chefe, né? Nesse sentido, a primeira sessão do STJ deixou anotado que a autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica o ato, não a que se genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei
no âmbito administrativo. Mal endereçado o right, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Olha aqui o perigo, pessoal. Muitos advogados buscam impetrar um mandado de segurança e pensam assim: se eu posso mais, eu posso menos. Ou seja, se eu vou impetrar um mandado de segurança e eu não sei se é delegado da Receita Estadual, se é o auditor da Receita Estadual, já vou impetrar contra o chefe deles, vou contra o secretário. E muitos, eu já peguei mandado de segurança na procuradoria, que era contra o governador. Peraí, quem praticou o ato e quem que pode revisar o ato? Né? Por mais que o governador esteja no ápice lá do Poder Executivo, ele não pode intervir numa matéria fiscal. Então, quem praticou que você deve impetrar o mandado de segurança. Senão, a pessoa se pode impetrar contra qualquer um, né? Obviamente que viraria uma bagunça. Então, isso aqui já tinha na doutrina, eu tenho até o livro aqui do ministro Luiz Fux, exatamente esse aqui, Lei de Mandado de Segurança, e o ministro Luiz Fux, ele defende que diante de uma inserção errônea da autoridade, e que não tem a ver com a prática do ato, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito. E é exatamente nesse sentido que o STJ se posicionou. Então, muita atenção àqueles que vão elaborar o mandado de segurança. E principalmente provas de concurso público, que isso já está num ambiente mais consolidado. Ok? Outra decisão que também é muito importante, eu sempre trabalho com meus alunos, inclusive com cursos que aqui vão ser lançados aqui posteriormente na aprovação PGE, vocês vão notar que eu trabalho na matéria de execução fiscal e também num curso que vai ter de direito tributário. Até já convido todos vocês a participarem desse curso, que a gente vai fazer destrinchar a matéria de direito tributário, com estudo de teoria, estudo de livro e também resolução de questões. A gente vai fazer tudo isso num curso só. E um dos temas que eu trabalhei também explicando para vocês é esse aqui, ó, exatamente essa decisão que foi proferida em 2020, que é a tese firmada lá na primeira sessão do STJ, que fala sobre execução fiscal redirecionada sem alteração da certidão endividativa em caso de incorporação. Olha o que entendeu o STJ aqui. A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo ao fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade da modificação da CDA, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Teve a incorporação, não foi levado conhecimento do fisco e o fato gerador ocorreu depois com seu lançamento, inscrição em dívida ativa e propositura de execução fiscal. Não há problema nenhum, diante de um caso assim, você ter o redirecionamento da execução fiscal contra a empresa incorporadora. Né? Mas professor, o lançamento foi feito contra alguém que não existe, que é uma pessoa jurídica que já foi incorporada. Tudo bem, mas o fisco não pode ser pego de surpresa, ele não foi informado. A partir do momento que ele é informado, ele tem que promover o lançamento correto. Mas o STJ aqui, através da sua primeira sessão, que é um ambiente que a gente já considera como consolidado, então ele garante o redirecionamento. Então essa questão aqui, pessoal, para aqueles que não vão fazer lá nosso curso tributário simplificado para concursos públicos, vá e anote essa questão, porque essa questão aqui cheira concurso. Se não é primeira, é segunda. Se não é segunda, é terceira fase. E se não forem todas. Porque realmente é uma questão muito importante, principalmente numa matéria que é pilar da advocacia pública, é o direito tributário, tá? E execução fiscal, que é um tema super importante, principalmente para a segunda fase, tá ok? Fica a nossa dica e anota aí essa jurisprudência que é de suma importância para o seu estudo. Outro julgamento que eu trago para vocês é sobre imposto de renda, embora seja federal, mas aqui um entendimento muito interessante no campo do direito tributário. Aqui a questão da portadora de moléstia grave julgou a seguinte forma a primeira sessão do STJ. Não se aplica a isenção do imposto de renda previsto no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontrem no exercício da atividade laboral. Então, no âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido de não extensão da isenção, né? Até porque eu não posso ter extensão da isenção porque contraria o artigo 111 do CTN, que exige interpretação literal. Muito bem, se você lembrou, você já está no caminho certo.
Então, se a interpretação é literal, eu não posso ter essa interpretação extensiva, conforme falou a STJ. Da Lei 7.713, desculpe, a renda das pessoas de atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Portanto, a interpretação do artigo 43, inciso 1 e 2, e artigo 111, inciso 2 do CTN, e artigo 6º lá da Lei 7.703, conduz à conclusão de que a isenção do imposto de renda referida nesse último diploma legal não abrange os rendimentos de portador de moléstia grave que esteja em atividade laboral. Olha que decisão interessante, pessoal. A isenção se refere a uma situação, você receber rendimentos, você sendo portador de moléstia grave, mas você aposentado. Se você estiver em atividade, buscou-se um entendimento que estenderia essa isenção, mas não pode. Somente pelo conhecimento que você tivesse do artigo 111 do CTN, você já mataria a charada. Você já vai colocar que é impossível em razão da vedação do artigo 111, ok? Não se pode ter interpretação a não ser a literal, ok? Outro julgamento aí que também deu um rebuliço o ano passado, o julgamento que ocorreu em agosto de 2020, é a respeito do teto limitador de 30% da compensação de prejuízos fiscais, né, na contribuição social do lucro líquido e no imposto de renda pessoa jurídica. Olha aqui o que foi tentado pelos contribuintes retirar esse limitador de 30%. Isso quer dizer o quê? Se você teve um prejuízo no ano passado, os contribuintes queriam compensar no ano posterior 100% do prejuízo. Ou seja, se teve 100 mil, hoje você deve 200 mil de imposto e desconta os 100 mil do prejuízo. Mas não é isso que a Receita Federal permite, ele permite só 30% do ano anterior. E aí, o que o STF julgou? Não é direito subjetivo do contribuinte compensar seus prejuízos fiscais do imposto de renda pessoa jurídica e da base de cálculo negativa da contribuição social do lucro líquido, sem observância do limite de 30% que se refere ao artigo 1516 da Lei 9.065. Né? Nesse caso, o STF considerou que a natureza jurídica de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda e da base de cálculo da contribuição é um benefício fiscal, decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30%. Então, veja, é um entendimento assim que, embora na esfera federal, ele se refere ao quê? A interpretação do Instituto do Benefício Fiscal. Então, se você tem um benefício fiscal, vai depender muito da discricionariedade do poder público. Então, se o poder público editou uma lei e limitou, né, ou condicionou a utilização desse benefício fiscal, a lei é plenamente constitucional. Não precisa você ter essa garantia de 100% independente da lei ou a lei ser declarada inconstitucional. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos em frente. Temos mais alguns casos aqui para analisar. Ainda a gente tem um tempinho. Então, nesse caso aqui, pessoal, teve muitas discussões, inclusive na prática. Tudo que eu tenho discussão que foi muito importante a atuação da Procuradoria do Estado, eu também coloco aqui nos informativos. Por quê? Porque quer dizer que foi importante, a banca com certeza vai olhar dessa forma e vai colocar na sua prova. E isso aqui teve o quê? Várias teses aprovadas pelo STF e STJ sobre a mudança do tipo de correção monetária de valores condenatórios da Fazenda Pública. Então vamos dizer que você tinha uma sentença que condenou a Fazenda Pública a restituir tal valor com o índice IGPM. De repente veio o STJ e o STF, mudou e disse que agora tem que aplicar o IPCA. Será que eu posso aplicar para aquela sentença que já transitou em julgado esse novo índice? Ou vou melhorar a pergunta? A coisa julgada alcança a correção monetária de valores condenatórios? Acompanhe comigo, a resposta está aqui. Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada e julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral, que é vinculativo, né, no caso. Mas não é possível mudar. Aqui, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores. E nesse caso aqui, o próprio Supremo disse o quê? Vai depender de uma ação rescisória. Então, isso quer dizer o quê? Afinal de contas?
Se você não tiver uma sentença transitada e julgada, ela vai ser interferida por esse novo índice. Agora, se você tem a coisa julgada, ou seja, já transitou e julgada a sentença, você deve obedecer aquele índice da sentença, porque ali já faz parte da coisa julgada. Então é muito interessante isso, a gente teve muitos debates na Procuradoria do Estado, inclusive aqui na PGE eu ajudei na produção de uma apostila que a gente tem de índices de correção, né? A apostila hoje que foi aprovada através de uma resolução e aqui nós seguimos. Então, um desses tópicos que eu coloquei em observação é exatamente isso. Se você já tem coisa julgada na correção monetária, futuras decisões do Supremo não vão alterar. Você vai precisar ter um ajuizamento da ação rescisória. Para aqueles que gostam de poço artesiano, olha essa decisão aqui que saiu ano passado. Né? Muitos começaram a defender que o poço artesiano feito no seu imóvel não dependeria de uma autorização governamental. Mas veja, não é bem assim. Né? Olha a tese que foi aprovada. É vedada a captação de água subterrânea para o uso de núcleos residenciais sem que haja prévia outorga de autorização ambiental do poder público. Né? Normalmente do órgão estadual. Né? E ali vem daí a explicação, né? Assim, é patente a existência de disputa normativa expressa, aliás, disciplina normativa expressa, categórica e inafastável de lei geral federal, que veda a captação de água subterrânea para o uso de núcleos residenciais sem que haja prévia outorga autorização ambiental do poder público. As normas locais devem seguir as premissas básicas definidas pela legislação federal. Estatuto editado por Estado, Distrito Federal ou município que contraria as diretrizes gerais fixadas nacionalmente padece de mácula de inconstitucionalidade e ilegalidade, porque a competência nesse caso, então, é federal, tá? Então tem que ter outorga. Você que quer fazer um poço artesiano aí no seu imóvel, lembre-se que você tem que pedir outorga, vai no órgão ambiental estadual, se não tiver federal, e vai ter que pedir essa outorga. Não pode fazer de qualquer jeito, né? É um bem público, né? A água é um bem, um patrimônio aí de toda a sociedade, então não pode ficar à mercê de qualquer um. Outro julgamento que me chamou a atenção também na matéria de execução fiscal é a respeito do pedido de redirecionamento contra sócios. A tese aprovada foi a seguinte: o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios prescinde de trânsito em julgado da sentença penal condenatória em crime falimentar. Então, por exemplo, aqui, a fraude, a infração à lei, a estatuto social, a contrato social, pode ser comprovado no processo falimentar? Óbvio, pode. E você pode utilizar isso como prova emprestada para buscar o redirecionamento na execução fiscal. Mas isso não quer dizer que tem que transitar em julgado para você trazer para cá. Você pode pegar os indícios, por quê? Porque as esferas são independentes, né? E os juízos também são independentes. Não quer dizer que o juiz está vinculado um ao outro. Então, nesse caso, não precisa do trânsito em julgado lá do juízo falimentar. Só para vocês verem aqui, ó. Importante acrescentar que mesmo a eventual absolvição da ação penal não conduz necessariamente à revogação do redirecionamento, pois o ato pode se constituir ilícito penal e mesmo assim continuar a representar infração à lei municipal, aliás, não constituir ilícito penal e mesmo assim continuar a representar infração à lei civil, comercial, administrativa, etc. Então você tem como regra a independência das esferas, né, a autonomia das esferas, penal, civil e no caso a tributária, mas pode utilizar essa prova emprestada, mas não vincula a sentença penal para depois você buscar o redirecionamento. A execução fiscal pode se dar e quem vai decidir é o juízo da execução fiscal, ok? E temos aqui um julgamento bastante interessante a respeito do ICMS também, aqueles que estão estudando para a PGE. Existia uma tese, e isso eu lembro quando eu era advogado ainda tributarista, antes de virar procurador, sobre a dilatação volumétrica do combustível e se isso poderia ser abatido do fato gerador de ICMS. Por quê? Você sabe que a gasolina evapora, né? O álcool, quando você abre, por exemplo, transporta ela do caminhão para as bombas, há uma evaporação. Isso pode ser deduzido ou não? Olha o que o STJ julgou. A entrada maior do combustível em razão da variação de temperatura ambiente, do carregamento e descarregamento, se constitui em fenômeno físico de dilatação volumétrica.
Portanto, não se aplica ao fenômeno a conclusão de que o fato gerador da circulação da mercadoria independe da natureza jurídica da operação que constitui o fato gerador. É que não se pode confundir o fenômeno físico com a natureza jurídica das coisas. A fenomenologia física da dilatação volumétrica do combustível não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador de ICMS. Então, veja, isso quer dizer que não se aplica, então, o entendimento dessa alteração do volume do combustível não vai alterar o fato gerador de ICMS. Uma vez que você recebeu essa mercadoria, você vendeu, é isso que configura. Tá? Ah, mas o combustível evaporou toda vez que a bomba vai encher o tanque do carro. Não importa. Isso não vai alterar o fato gerador. Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há que se falar em estorno ou cobrança maior de ICMS, uma vez que não há que se qualificar juridicamente um fenômeno de física por escapar de hipótese de incidência tributária do imposto. E veja, era uma tese bem aceitável na época. Eu lembro assim que vários advogados começaram a trabalhar. Com essa decisão do STJ caiu por terra, né? Mas toda tese tem um risco. Mas veja, se você tem um combustível, vamos dizer, eu vou pegar o copo de água aqui para explicar. Então você tem um copo de água. Se eu deixar esse copo de água aqui, amanhã ele vai estar num volume menor. Por quê? Condições do tempo, calor aqui, por exemplo, na minha cidade é infernal, né? Por mais que essa fase aqui que eu estou gravando não está muito calor, mas normalmente é. O que vai acontecer? Dilatar. Vamos dizer então que eu paguei o ICMS sobre o valor total e de repente eu estou com um valor menor. Quando eu vender essa água, eu deveria buscar essa restituição para aquilo que eu paguei. Por quê? Porque não foi por vontade minha, mas sim do tempo, do clima, que houve a dilatação volumétrica. Só que o STJ diz que isso é um fenômeno físico, que o direito tributário não tem nada a ver. Então não caberia nem restituição nem pagamento a maior. Recebeu, vendeu, vai incidir o ICMS. Então veja, uma tese muito importante, principalmente para você que está estudando para PGS. Anote, porque isso aqui é importante para a prova que cobrar ICMS, ok? Então vamos lá. Mais um caso aqui interessante sobre súmulas. Olha esse caso aqui em matéria de processo civil. A regra do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC, isso já é 2015, segundo o qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação somente, que isso, né, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acordos proferidos pelos tribunais de segunda instância ou segundo grau, distintos daquele que o julgador está vinculado. Por exemplo, eu estou no TJ do Paraná e é invocado para eu me manifestar sobre uma súmula do TJ do Rio Grande do Sul. Né? Então diz aqui o STJ que não está vinculado e o juiz não precisa se manifestar sobre a superação ou não dessa súmula. Na hipótese em exame, dado que foi invocado para o julgamento da apelação perante o TJ do Rio Grande do Sul, apenas julgados proferidos pelo TJ de São Paulo e do Distrito Federal, no mesmo sentido da tese recursal pretendida. O acordo requerido não está obrigado a considerá-los por ocasião do julgamento da apelação, e por via de consequência também não estava obrigado a estabelecer qualquer distinção ou superação desse entendimento. Então veja aí um julgamento bastante interessante. Só para mostrar para vocês aqui qual é esse artigo, esse dispositivo legal, é aquele que fala lá do 489, não se considera fundamento qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, fundamentada decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, o quê? Deixar de seguir enunciado de súmula. Né? Então essa súmula, no caso de tribunais de segunda instância, tem que ser do próprio tribunal ou de tribunais superiores, né, claro. Mas você, por exemplo, do TJ do Paraná, não precisa se manifestar sobre o TJ do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não é essa exigência que é aplicada a partir do 489 do CPC. Ok? Pessoal, para finalizar, última decisão, não menos importante que as demais, mas configura aqui uma superação de uma jurisprudência que havia no STJ.
Então havia uma outra decisão, mas a gente não considerava como superação. Agora, a partir desse julgamento aqui da primeira sessão, eu já posso dizer para vocês que a jurisprudência do STJ está superada. Que agora o que vale é o que eu vou falar para vocês agora. Então, a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel viabiliza a restituição do valor recolhido pelo contribuinte a título de TBI. Isso quer dizer o quê? Essa é a tese, né, que foi aprovada. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou comprar um imóvel, eu estabeleço um contrato de compra e venda, vou pagar o ITBI. Posteriormente vem uma ação e anula essa compra e venda. Até então, o STJ diz o seguinte, mesmo anulado a compra e venda, eu não tenho direito à repetição de débito do ITBI. Isso vale para o ITCMD também. O mesmo julgamento para um aplica para o outro. Mas não dá direito à restituição. Por quê? Primeiro que você tem um dispositivo, que é o artigo 118, inciso 1 do CTN, que diz que o fato gerador deve ser interpretado abstraindo-se da validade do negócio jurídico. A partir disso foi formulada essa tese, foi defendida no STJ, o qual aceitou, que então, uma vez ocorrido o fato gerador, tudo que ocorre que seja anulado não vai dar direito à restituição. Agora, com esse julgamento aqui, o STJ muda no entendimento. Então veja, no caso verifica-se que o negócio jurídico que ensejou a transferência de propriedade do imóvel e por conseguinte a tributação pelo ITBI não se concretizou em caráter definitivo devido à superveniente declaração de nulidade por força de sentença judicial transitada em julgado. Logo, não tendo havido a transmissão da propriedade, já que nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, ausente o fato gerador do imposto em apreço, sendo devida a restituição do correspondente valor recolhido pelo contribuinte de tal tributo. Então veja, uma decisão bastante interessante, pessoal. Não tinha como eu passar a retrospectiva 2020 sem falar dela, tá? Ela também está lá nos meus livros, Tributos em Espécie, eu coloquei, e também no Manual de Direito Tributário, que vai sair pela Juspod e outro pela editora Ita. Então você vai encontrar essa jurisprudência muito bem comentada, porque é importante você saber, não tem como você fazer uma prova de direito tributário, seja PGM, seja PGE, porque você aplica tanto para ITCMD como para TBI, não vejo dificuldade de aplicar para o ITCMD, porque a estrutura é a mesma, e dá direito agora à restituição. Então veja, uma mudança, uma superação do entendimento antigo do STJ. E como foi tomado pela primeira sessão, podemos dizer que hoje está consolidado tanto na primeira quanto na segunda turma do STJ. Pessoal, seria isso que eu queria passar para vocês na retrospectiva. Não é tudo, mas é o principal que a gente garimpou aí do ano passado para vocês revisarem nesse começo de 2021. Tá? Desejo para vocês sucesso, bons estudos e nos encontramos mês que vem aí com demais resumos informativos. Grande abraço.